Olá pessoal, Rodolfo Figueiredo falando, Rodalino da Bahia, e hoje nós vamos falar sobre normas penais em branco. Esse vídeo é um complemento para os seus estudos tratando de um tema doutrinário que tem repercussões em prova e que é importante conhecer: as normas penais em branco. E para falar das normas penais em branco, é importante tratar, inicialmente, da estrutura básica das normas. Existe alguma dissensão sobre a estrutura mais básica das normas e sobre aquilo em relação a que as normas versam. Vamos tratar da estrutura mais básica e consensual que está inerente à maioria das normas. A maioria das normas prevê uma hipótese fática, descreve um acontecimento que, acaso ocorra efetivamente no mundo concreto, implicará a incidência de uma consequência jurídica, que é chamada de preceito secundário. Normalmente, as normas prevêem toda a estrutura de um comportamento ou de um fato. São completas. As normas, portanto, emolduram um acontecimento. A gente consegue visualizar, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, uma norma absolutamente inteira. Matar alguém, pena 6 a 20 anos. Significa que, acaso um sujeito realize a conduta de causar a morte de outro, a ele será imposta uma pena de 6 a 20 anos. E o que são as normas penais em branco? As normas penais em branco são normas que não estão completas, normas cuja inteireza do conteúdo precisa ser dada através de uma outra norma. São normas que demandam um complemento. Assim, as normas penais em branco exigem que algo efetivamente complemente o seu conteúdo. São normas assim, em que ou aquela hipótese fática que é descrita no chamado preceito primário não está completa, ou a hipótese da consequência jurídica concernente a esse fato não está completa. As normas penais em branco podem ser de algumas espécies. Inicialmente, vamos falar das normas penais em branco heterogêneas ou próprias, ou normas penais em branco em sentido estrito. As normas penais em branco heterogêneas são complementadas por dispositivos que estão em corpos normativos de hierarquia diversa daquela norma que é complementada. São normas que são integradas, repita-se, através de uma norma que não está numa lei. Há uma norma incriminadora na lei e o complemento a essa norma é dado por um corpo normativo que não pode ser descrito como lei. Um grande exemplo é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que prevê o tráfico de drogas. O conceito de droga é dado através de um ato do Ministério da Saúde. Existem ainda, sobre esse tema, algumas correntes no sentido de reputar as normas penais em branco heterogêneas inconstitucionais. Isso porque tais normas violariam o princípio da legalidade, uma vez que a inteireza da norma incriminadora não seria formulada
pelo legislador. Essa tese, no entanto, tem repercussão apenas no campo doutrinário. Não foi adotada a priori pela Corte que avalia a constitucionalidade das normas no nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Dando sequência, existem ainda as normas penais em branco homogêneas. As normas penais em branco homogêneas são complementadas através de normas que também estão em leis, ou seja, que estão em um corpo normativo da mesma hierarquia daquela norma complementada. Nesse sentido, é possível subdividi-las ainda em homovitelinas, quando o complemento está presente na mesma lei. Um exemplo é o crime de peculato. O peculato é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. O conceito de funcionário público é dado pelo próprio Código Penal, artigo 327. Portanto, o crime de peculato envolve um tipo penal em branco, homogêneo, o complemento é dado também por lei. Homovitelino, o complemento é dado por outra norma contida no mesmo corpo normativo, no caso, no Código Penal. Há ainda normas penais em branco heterovitelinas. Essas normas, embora complementadas por um corpo normativo definido como lei, de mesma hierarquia, têm o complemento dado em um corpo normativo distinto daquele em que elas se encontram. Um exemplo, dois exemplos, melhor dizendo, a bigamia, que consiste em contrair casamento já sendo casado, sendo o conceito de casamento dado pelo Código Civil, e um indizimento a erro sobre causa de impedimento ao casamento previsto no artigo 236 do Código Penal. As causas de impedimento também estão descritas no Código Civil. Para finalizar a análise das normas penais em branco, é necessário falar da norma penal em branco ao revés. A norma penal em branco ao revés demanda um complemento no preceito secundário, ou seja, na pena. Um exemplo é o crime de uso de documento falso. O uso de documento falso será apenado com a mesma sanção concernente à falsificação do documento. Com isso, basicamente está esquadrinhado todo o quadro concernente às normas penais em branco. Fiquem atentos para mais recortes sucintos e diretos sobre o direito penal no intercurso das lições de seu curso. É sim.